hoje nós vamos conversar com o Edivaldo. O Edivaldo que é produtor na região de Delfim Moreira. É isso, Delfim? Delfim Moreira, sul de Minas, né? Isso, Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. Você está num lugar privilegiado, hein? Bem alto, 1.400 metros de altitude. Você sabe que nós produzimos ali na região de Bueno Brandão, que tem a mesma altitude, nós estamos bem pertinho, não estamos? Tá pertinho, tá meio que na serra, né? Não tá muito longe, não. Maravilha, pessoal. Bem-vindos todos a mais uma série da rede Plá, divulgando boa informação como base de decisão para você que acredita num mundo melhor, que acredita num mundo mais saudável e que tem coisas boas a dizer num mundo tão caótico, tão difícil que a gente vive, né? Hoje eu vou conversar com o Edivaldo. O Edivaldo é produtor e distribuidor de alimentos orgânicos do sul de Minas Gerais, na região de Delfim Moreira. Muito prazer em estar contigo, Edivaldo. Prazer, vamos ter um bate-papo leve, suave, alegre, divertido, para que a gente possa trazer informação de qualidade para quem nos ouve agora ao vivo e para quem nos vai ouvir na nossa rede Plá, no YouTube, onde a gente depois vai postar essa nossa entrevista. Muito bem-vindo, Edivaldo. Prazer em falar com você. Prazer é meu, muito obrigado aí pela atenção e para a gente poder contar um pouquinho e contribuir, né, com esse mundo do orgânico que só tem a crescer e ajudar todas as pessoas, né? É isso mesmo. Edivaldo, eu começo nossas entrevistas normalmente perguntando como é que você chegou nesse mundo orgânico? Qual que é a tua formação? De onde você vem? Como é que você começou? Como é que você chegou aqui? Então, a minha formação é agricultura rural mesmo, né? Nasci e cresci na roça, não tenho nenhuma formação de nível superior, somente roça mesmo. Então, você tem a formação do verdadeiro agricultor, né? O verdadeiro agricultor é aquele cara que, na minha opinião, é a pessoa que é o observador da natureza, que cresce com a natureza, e a natureza, segundo o meu entendimento, é o criador na segunda pessoa. Ele se expressa através da natureza. E, para mim, a maior escola que existe não é a escola dos bancos universitários, não. Essa é a segunda escola. A primeira escola é a escola da vida, Edivaldo. E na escola da vida é a escola da observação, é a escola do dia a dia, é a escola onde a gente tenta uma coisa, tenta outra ainda, e aí na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª vez é o momento que a gente aprende, e a natureza ela é sábia, né? Então, parabéns pela sua formação. Eu tenho uma história rápida para contar aqui, de uns cursos que eu fiz. Eu fiz alguns cursos na Fazenda Toca, quando fazia curso para agricultor e tal, e eu fiz alguns deles lá, né? E num deles que eu fiz, eu levei a pessoa que trabalha comigo já há 16 anos, o Beto. E o Beto é uma pessoa que tem a mesma formação que a sua, ele é agricultor desde que nasceu, né? E a gente foi fazer o curso junto, e junto conosco tinham vários engenheiros agrônomos ali. Tinham técnicos agrícolas, tinha engenheiros agrônomos, tinha o Beto e tinha eu, como até minha formação é jurídica, né? E depois fui plantar alimento orgânico. E todas as inserções do Beto, que é o agricultor na prática, elas eram muito mais inteligentes, pertinentes e pontuais do que a de todos os outros, né? Porque ele vivia aquilo na prática e não na teoria. E aquilo fez toda a diferença para quem fez aquele curso naquele momento, porque na prática é o que a vida ensina, né, Edivaldo? E a teoria nem sempre corresponde à prática. É verdade, é verdade. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, a gente... eu costumo dizer que a gente está sempre conversando com as plantas. Você de um dia você consegue ver a diferença de outro dia. Então, eu acho que isso é muito interessante e que só o produtor consegue ter, porque ele está ali o dia a dia mesmo, né, junto com as plantas, observando desde a semeadura, né, as primeiras folhas e começando a sair os frutos. Então, eu acho que é algo muito interessante. Eu também sou orgulhoso de ter essa formação aí. Mas vou falar uma coisa, você começou plantando o quê? Você plantava de forma convencional, você migrou para o orgânico, a vida inteira você plantou como uma agricultura sustentável, bioecológica. Como é que você trabalhou isso no princípio? Então, eu ia começar a dizer, a gente começou, eu toda a vida trabalhei com produção, só que convencional, né? Eu trabalhei, acho que até 2003, 2002, por aí, com convencional. Produzia batata inglesa, tomate, e
E aí, o que aconteceu? Eu tenho família, tenho 3 filhos, e o segundo filho meu, ele teve hidrocefalia, né? Vou contar aqui um pouquinho da minha história, porque é bem isso mesmo que me fez migrar para o orgânico. E aí, o que aconteceu? Aí, nessa época, vários estudos, né, comprovavam que aquele problema de hidrocefalia ali estava relacionado com veneno, né, com os produtos, e chegou alguns médicos perguntar para minha esposa com o que eu trabalhava, né, aí ela explicou que era com veneno e tal. E aqui tem uma cidadezinha perto da gente que era muito forte em produção de batata e tinha altos índices desse problema de hidrocefalia, né? Aí, poxa, isso aí pesou muito, né, na consciência. Falei, não, vamos mudar o foco, vamos mudar. E aí foi daí que eu comecei a trabalhar com orgânico, né? E foi uma jornada grande para a gente poder chegar, vamos dizer, igual você disse aí, chegar até aqui. Porque hoje está tudo mais fácil com as informações, né? Que a gente tem, as redes sociais, né? Isso tudo que vocês estão fazendo, esse trabalho de colocar o produtor, o consumidor. Mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha isso, né? Então, isso dificultou muito. Mas a gente foi persistindo e fomos chegando, fomos trabalhando, né? Mas a mudança realmente foi por causa da doença do filho, né? Você sabe que é uma tecla que eu bato aqui já há alguns meses, e eu achei muito interessante a sua colocação, porque ela vem de encontro a uma coisa que eu falo, e as pessoas que me acompanham há algum tempo, elas têm percebido que eu tenho batido nessa tecla. Infelizmente, hoje, os médicos, até por uma questão de autopreservação, nenhum deles assina um diagnóstico e coloca o seu CRM embaixo de que algumas doenças são causadas diretamente pelo uso do agrotóxico. Mas é um consenso entre os médicos mais equilibrados, de maior bom senso, de que algumas doenças derivam, sim, do uso indiscriminado, do uso mal feito do agrotóxico. Porque isso, Edivaldo, segundo o meu entendimento, e é um entendimento absolutamente coerente e racional, ele não chega a ser científico, porque eu não sentei num banco acadêmico e estudei dizer isso, mas por observação, o que a gente percebe que existe de forma real um envenenamento contínuo em pequenas doses diariamente. Todos os dias que a senhora serve uma comida, que o senhor come um prato num restaurante, que o senhor serve uma salada, que o senhor serve um legume, uma verdura, uma fruta, que ela foi feita com o uso de agrotóxico, todos os dias se consome uma pequena quantidade desse agrotóxico, que ao longo do tempo, por acúmulo, a gente vai gerando problemas de saúde. A pandemia, eu tenho batido nessa tecla, a pandemia trouxe para a gente a necessidade da gente ficar um pouco mais introspectivo, as pessoas passaram a trabalhar um pouco mais de casa, elas fizeram o tal do home office, né? Elas passaram a conviver no reduto familiar um pouco mais, mas ela trouxe a real necessidade de algumas mudanças. Essas mudanças que a gente deveria ter feito, e que eu sinto que ainda estamos carentes, é de um entendimento um pouco mais verdadeiro com o Criador, com o nosso planeta e conosco mesmo. E isso passaria a trazer uma responsabilidade maior no nosso autotrato, na forma da gente pensar, da gente sentir, de a gente agir. A pandemia trouxe a necessidade para todos os seres humanos de pensar de uma outra forma, de reavaliar como se trata de forma mental, de forma emocional, né? E nas nossas atitudes. E ela trouxe um tema para o planeta inteiro pensar, que é o tema da saúde, né? A pandemia que trouxe aí um vírus para que a gente, de forma mundial, pudesse lidar com essa dificuldade que toda a humanidade está sofrendo com relação à saúde. E isso tudo traz uma reflexão de que a gente tem que nos tratar cada vez melhor. Então, se a pandemia traz reflexão com relação à saúde, a gente deveria pensar um pouco mais no que a gente está colocando para dentro, né? Em que tipo de alimento, de que forma nós estamos alimentando o nosso corpo físico. E aí, falando em saúde, eu trago a reflexão para quem está nos assistindo agora da nossa questão de imunidade. Né? A gente tem que elevar a nossa imunidade para que alguns riscos sejam afastados gradualmente.
Então, um corpo bastante imune, um corpo forte, um corpo rígido, ele tem maior facilidade de repelir, né, o vírus, a bactéria e tal. Então, quando a gente fala em alimento saudável, quando a gente fala em alimento livre de agrotóxicos, quando a gente fala nesse tom, a gente busca uma conscientização com relação ao uso dos alimentos e a quem produz ao uso do agrotóxico. Porque o agrotóxico é aquele envenenamento diário que a gente não sente. O agrotóxico na vida da gente não é 1 litro de uísque tomado de uma única vez, mas são pequenas doses todos os dias que a médio e longo prazo traz um malefício. E aí você, sentado comigo aqui, numa sexta-feira, 11 horas da manhã, do dia 13 de maio de 2022, diz para mim que faz uma transição do mundo de um alimento convencional, tratado com químicos, que faz essa transição para o mundo agroecológico, orgânico. E o orgânico, ele diz o seguinte: olha, a gente afasta os químicos e traz cada vez mais um mundo natural. E diz que essa transição foi feita a partir de uma doença. Então, existem várias formas da gente ter um aprendizado. Ou a gente aprende com amor, ou a gente aprende com dor. E, infelizmente, muitos agricultores migraram para o mundo orgânico pela dor. Há 3, 4 lives atrás, para quem nos acompanha, vai ver a história de um produtor que visitou uma roça de cebola e aí ele questionou: o que é aquele espaçozinho pequeno ali? Aí ele falou assim: não, ali é o que eu como, ali é o que eu produzo para minha família. Aí essa roça imensa, essa roça imensa é o que eu planto em larga escala e é o que eu vendo. Ou seja, aquele produtor não consumia aquilo que ele plantava. E isso, para mim, é muito simbólico. Né? Quando você não come o que você planta, eu não sei se é verdade, eu vou contar uma história bem rápida. Eu não sei se isso é verdade, mas foi o que me chegou aos ouvidos. É que o próprio dono, por exemplo, do Red Bull, nunca tomou Red Bull, porque ele conhece as consequências daquela bebida. Aquela bebida é cheia de cafeína, e aquela cafeína, a médio ou a curto prazo, ou dependendo de quem consome aquela quantidade massiva de cafeína, pode gerar aí um ataque cardíaco, pode gerar um malefício cardíaco muito grande. Então, segundo eu ouvi falar, o próprio produtor da Red Bull não consome Red Bull. Alguns produtores de produtos convencionais não consomem o que eles plantam. Né? Por exemplo, o traficante, a pessoa que produz a droga, 99% deles não consomem a droga. Ou seja, o que eu estou querendo colocar aqui não é uma apologia a nada, é uma reflexão absolutamente coerente e lógica, onde mostra que quem conhece verdadeiramente o malefício não usa dele, não consome. Então, eu faço esse apelo para quem nos ouve agora ao vivo, ou para quem está nos ouvindo gravado isso no YouTube, faça essa reflexão. Pensa no que você vai servir para você mesmo, pensa que você vai servir para sua família. E se você pensar que você já consumiu isso a vida inteira e que isso não te trouxe problema, saiba, a vida ainda não acabou. Ainda tem um período pela frente, existe uma necessidade real de evolução, e nessa evolução a gente parte para o entendimento onde a gente deve se purificar cada vez mais. E essa purificação não vem só no alimento, ela vem numa purificação de pensamento, de sentimento, de palavra, e no final de uma atitude mais saudável. E é essa reflexão que eu trago para as pessoas, para que elas consumam, pelo menos no que elas puderem, cada vez mais alimentos orgânicos. Aonde você não puder consumir o alimento orgânico, a reflexão que eu trago para você é que você faça uma excelente asepsia nesse produto que você vai consumir. Se possível, infelizmente, tire a casca, porque às vezes muito do resíduo fica na casca. Se você não puder tirar a casca, lave horrores esse alimento, entre na internet, procure um tutorial de como fazer a melhor asepsia desse alimento, para que você não sofra dos malefícios dos fertilizantes, dos químicos. Então, você está ouvindo não só a minha opinião, mas você está ouvindo aqui o Edivaldo, que contou da hidrocefalia de um filho, que fez com que ele fizesse essa mudança. E essa mudança não atingiu só o filho dele, a família dele, atingiu todos aqueles que hoje comem do alimento que o Edivaldo planta, comem dos alimentos orgânicos. Então, é um apelo que eu faço para a sua própria saúde, é um apelo que eu faço que pode se estender a toda a humanidade, para que a gente tenha uma humanidade mais saudável, para que a gente tenha corpos físicos mais resistentes, mais fortes,
para que a gente tenha longevidade e qualidade de vida, né? O alimento, todo e qualquer alimento, ele contém em si uma propriedade curativa. E essa propriedade curativa, quando você coloca um agrotóxico em cima, ela perde o seu valor. Então, quando o Criador imaginou cada alimento para nós, quando ele imaginou cada proteína, cada vitamina, cada coisa que cada alimento conserve em si, ele imaginou um propósito para aquilo. Então, se você tem essa pegada verde, se você tem essa pegada mais saudável, se você tem esse tipo de inteligência que compreende o que eu estou falando, busque gradual e constantemente fazer essa troca. Às vezes, realmente, esse alimento, infelizmente, hoje, ele é um pouco mais caro. Mas caro também é um remédio, caro também é um plano de saúde, caro também é um hospital, caro é uma consulta médica. Tudo isso também é caro. Então, é uma conta que devagarinho a gente tem que fazer, né, dentro da gente, na ponta do lápis, e ver o que vale mais a pena. Vale mais a pena a gente envelhecer com sanidade mental, com um corpo físico mais forte, ou vale a pena a gente envelhecer com bastante dinheiro para pagar médico, para pagar hospital, para pagar plano de saúde. Então, é uma conta que a gente tem que devagarinho ir fazendo, gradual e constantemente, fazendo a substituição de uma coisa por outra, especialmente nos alimentos que contêm a casca, onde fica lá bastante agrotóxico. Tenta fazer essa troca. E o que o Edivaldo está fazendo, e o assunto que nós vamos tocar aqui, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui vai trazer um maior aumento na produção orgânica. Ou seja, nós vamos ter mais escala para que esses valores financeiros abaixem. Quanto mais produto tiver na praça, menor o valor. Então, eu brigo aqui pelo mundo orgânico todos os dias, incansavelmente. Eu, especialmente, desde 2014. Você está vendo aí o Edivaldo falar? Desde 2003. E todas as pessoas às quais eu entrevisto aqui, que fazem esse trabalho há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 2, não importa quanto tempo. O importante é fazer. O importante é que esse trabalho está sendo feito no bastidor, para você que me ouve, para que a gente leve esse conceito, esses valores a médio e longo prazo, para que daqui a um tempo, a gente não fale mais nem em alimento orgânico, porque o orgânico hoje é um selo, mas para que esse conceito de alimento saudável esteja lato sensu espalhado aí por todo o planeta. Existem países mais evoluídos que têm leis e normas firmes e rígidas que vão abolir o alimento com agrotóxico num período curto. 3 anos, 5 anos, alguns países da Europa não produzirão mais alimentos que contêm química. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que o Edivaldo faz aí, você que nos ouve, que está nos acompanhando faz também, é um trabalho que vai trazer um ganho para a humanidade. Então, é um apelo que eu faço, e eu faço esse apelo em cima do que eu acabei de ouvir aqui. Aqui nós temos um caso real de alguém que passou por isso na pele e fez essa troca. Saiba, esse sacrifício válido que essas pessoas estão fazendo não é só pela família delas, não é só por elas, é por uma humanidade. Então fica aqui meu apelo a todos vocês que me ouvem agora para que prestigiem essas pessoas que fazem um esforço danado para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais saudável. Desculpa se eu me alonguei um pouco aqui, Edivaldo, se eu roubei um pouco a tua fala, mas eu quis trazer o teu apelo à tona, porque você é uma pessoa que viveu isso na carne, né? Então, eu acho que esse sacrifício que você fez em prol da tua família, em prol de todos que você hoje representa, eu sei que você trabalha ajudando o teu comércio local, eu sei que isso eu quero ouvir de você agora. Quantas pessoas você já ajudou a certificar, Edvaldo? Quantas pessoas você já tirou do mundo convencional? Já consegui tirar umas 10 pessoas. Umas 10. Umas 10. Mas há um propósito aí de, né, como a gente está crescendo, né, como empresa, como distribuidor, e então a gente está fomentando cada vez mais, ajudando na certificação aqui com os produtores e está tendo um resultado. Então, acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um polo bem grande de produção aqui. Não de produção muito grande, porque a nossa topografia aqui não é muito assim muito boa para poder trabalhar com trator, tudo. Mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Cada um produzindo um pouquinho vai dar um volume bom. Né? Então... Não, pelo que eu vi nos meus estudos aqui, você gira 20, 25 toneladas por mês. É isso? É isso.
Não é pouco, né? Não é pouco. Não é pouco, Não é não. pouco. Não. Olha, você sabe, eu não sei se você sabe, eu vou dar um dado para vocês aqui. O Brasil alimenta 1 de cada 5 pratos que são distribuídos diariamente na Europa. O Brasil tem hoje 7% das suas terras agricultáveis. Desses 7%, o nosso mundo orgânico não ocupa nem 1%. Ou seja, nós temos um Brasil absolutamente favorável para que ele seja realmente a promessa que tem uma promessa antiga, onde diz o Brasil é o celeiro do mundo. Nós temos essa promessa e essa promessa está cada vez mais próxima de se realizar. Hoje, o Brasil alimenta 1 a cada 5 pratos, 1 prato é fornecido aqui por nós brasileiros. Hoje, aqui no Brasil, nós somos 35 mil produtores de alimentos orgânicos, porque parece muito grande, mas para a nossa realidade, é uma coisa muito, muito, muito pequena. Se você imaginar que na Turquia, que é um país, sei lá, do tamanho do Rio de Janeiro, talvez um pouquinho maior, se for, lá são 75 mil produtores orgânicos, aonde o solo nem é tão bom, num país do tamanho do Rio de Janeiro. Então, se a gente imaginar que essa cultura que a gente dissemina aqui, hoje, aqui, agora com vocês, todas as sextas-feiras e todos os dias, se a gente disseminar isso cada vez mais, a gente vai entender que num prazo médio, não tão longo assim, nós vamos ser uma potência mundial no fornecimento de alimentos 100% livres de agrotóxicos. Alimentos que vão poder alimentar todo um planeta. E não por uma questão de megalomania, é porque essa terra, o nosso solo é sagrado, o Brasil é grande, o Brasil tem um povo que não tem preguiça, o brasileiro é um povo que não se rende nunca. Desde que eu sou vivo, eu acho que a gente já teve 9 ou 12 alterações na nossa moeda. Já caíram muitos zeros, desde que eu me entendo por gente. E esse país continua firme e forte. Esse país nunca quebrou. Esse país não está à mercê de guerras. Esse país não tem grandes alterações climáticas. Aqui a gente não tem cataclisma climático. Aqui a gente não tem terremoto, maremoto. Aqui todos os ciclones são aliviados. Aqui a gente não tem nenhum tipo de arrasa-quarteirão da natureza, onde ela passa e devasta tudo pela frente, salvo raríssimas exceções, como teve há pouco tempo em Petrópolis, como teve em 2011 também no Rio de Janeiro, mas são fatos isolados, coisas que acontecem na América do Norte, na Europa, na Ásia, constantemente. Nós somos uma nação abençoada realmente por Deus, porque esse planeta aqui serve. Tudo que se planta dá. Todo o solo aqui é muito fértil. A gente tem produções gigantescas, mesmo só com 7% das terras agricultáveis. Eu não estou dizendo de 7% do nosso país inteiro em terra geográfica, não. Eu estou dizendo 7% das terras agricultáveis. Ou seja, nós ainda plantamos muito, muito, muito pouco diante a possibilidade gigantesca que o nosso país oferece. Então, eu convido você, que está me ouvindo agora, vamos produzir, mas vamos produzir com qualidade, vamos produzir com vontade, vamos produzir como se a gente estivesse produzindo verdadeiramente para a gente. Se você se permite o melhor, também entregue o melhor. Esse é um apelo que eu faço. Eu acho que hoje eu estou cheio de apelos, então eu quero deixar o Edivaldo falar um pouco mais. Desculpa mais uma vez, Edivaldo. Não, mas é isso mesmo, né? A gente tem que fazer esse apelo, porque é aquilo que você estava falando no começo, né? É um gasto que você vai ter, entre aspas, dizendo, é um pouquinho mais caro o alimento orgânico, mas é um investimento que lá na frente você vai ver um resultado que não tem preço que pague, né? Quando você está tudo bem com a sua saúde, que está tudo bem com você, às vezes a gente não faz conta disso, mas quando você cai no hospital, numa clínica, né? E aí o diagnóstico diz, isso pode ser por um envenenamento, pode ser por um agrotóxico, né? Aí sim, poxa, aí você vai falar, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter isso, porque eu não vou conseguir reverter esse quadro, né? Então, eu acho que esse apelo tem que ser válido, tem que ser feito mesmo, né, para todas as classes, para que possam consumir, né, os alimentos sem agrotóxicos e ter uma vida saudável, garantindo uma vida saudável para os demais, né? E eu acho que tem que fazer toda hora esse apelo, você está certíssimo. As pessoas com
com bastante dinheiro, eu garanto que elas dariam tudo que elas têm no último momento da vida pedindo por um pouco mais. Se elas pudessem pagar por mais um minuto de vida, elas sem dúvida nenhuma pagariam. Mas tem um momento que você já não tem mais essa opção. Você tem essa opção agora. Você tem essa escolha agora. E essa escolha agora, ela garante para você uma qualidade de vida maior. Ela te garante um futuro de maior saúde. E é disso que nós estamos falando. Então, quando você coloca tudo na balança, pensando em dinheiro, se você colocar tudo em dinheiro, faça conta. Quanto você pagaria por mais um dia de vida? Né? E saudável, né? Por mais um minuto. E saudável. Saudável. Né? Saudável. Mente sã, corpo são. Esse é um ditado que a maioria conhece, né, Edvaldo? Não, sem dúvida. E para nós aqui, né, na roça, no front, vamos dizer, é a coisa mais prazerosa que tem, você ver os seus filhos, a sua família trabalhando na agricultura, né, sabendo que está produzindo algo bom, que é bom para a própria pessoa, não vai ter nenhum envenenamento, e também está levando saúde para outras pessoas, né? Quando chega alguém de fora, né, aqui para visitar a gente, que sempre vem, e traz uma criança e vai nos morangos, né? E aí você vê a alegria da criança pegar e o pai pergunta, mas não precisa lavar, não precisa lavar, não. Não, pode comer desse jeito que está aí, porque é natural e não tem nada, né? Então, isso é uma alegria muito grande. Eu ia chegar no teu morango. Eu sei que você, uma da tua força de produção é o morango. Me conta um pouquinho, quanto é que você está colhendo de morango aí? Agora, nesse momento, a gente está entre safra, né? A gente está terminando uma safra e começando a outra. Mas no pico a gente consegue colher 700 caixas, 800 por semana. Essa de 4 bandejas, né? Que dá em torno de 3.000 bandejas por semana. Mas está crescendo. Esse ano a gente já conseguiu mais um parceiro, né? E aí era um parceiro que era um motorista meu. Aí, tipo, eu quero produzir. Poxa, o motorista está mais fácil de encontrar um motorista do que um produtor. Então, vamos para a roça. E aí ele está para a roça produzindo. Então, vai aumentar um pouco mais. Se Deus quiser, a gente está aumentando aí. E é isso. A gente tem vários projetos aí pela frente, né? Tem alguns outros. Tem um engenheiro que trabalha numa empresa aqui e que eu certifiquei a terra do pai dele, engenheiro eletrônico. E vamos começar a produzir a partir de agosto também, que está liberado para a certificação dele. Então, a gente está conseguindo... um pouco, o teu mercado é do Rio de Janeiro também. Me conta como é que estão as transações no Rio. Então, no Rio, o mercado praticamente, meu 90% é Rio de Janeiro. A gente trabalha lá já tem algum tempinho e está indo bem. Só que, assim, o nosso mercado não é um mercado para redes de supermercado grande. A gente vende para lojas pequenas e pessoas que trabalham com delivery, né? Tipo cesteiros, né? Porque a gente não tem, vamos dizer assim, um tanto de produto que dá para abastecer. E aí, tipo, supermercado grande, a gente fica na mão, e aí tem que vender barato, muito barato, né? Tudo vai aumentar esse custo. Então, a gente prefere vender quanto mais direto. E a gente tem os delivery. Eu queria fazer uma ressalva no que você falou, para que você não seja mal compreendido. O problema não é vender barato. O problema é que quando você passa uma mercadoria, por exemplo, no supermercado a R$3, ele vende a 9, 12. E isso eu sinto como uma grande maldade das grandes redes de distribuição com os produtores. Então, quando você tem um produtor, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda de forma honesta. Que hora você acorda? É 5 horas da manhã, né? Que hora você vai para a roça? 7 horas, a gente já está saindo daqui, porque é longe, né? E só chega à noite, né? Me fala uma coisa, se estiver chovendo, você vai? Tem que ir, né? Tem que ir, né? Se tiver muito sol, você vai? Tem que ir. Tá. E eu te pergunto, se quando você vende uma bandeja a R$3 e ele vende por 12, o que você sente? É quase que um roubo. É muito triste você ver isso, sendo que a gente poderia estar agregando um pouco mais e aumentando esse fluxo de venda, né? Porque se a gente consegue vender mais barato, o consumidor final consegue adquirir mais
isso vai dando vazão na cadeia inteira, né? Então, eu queria que vocês que estão me ouvindo agora, fizessem esse raciocínio. Eu não estou aqui polarizando contra ninguém, mas é uma conta matemática. É. Para qualquer pessoa que for entrar lá num diário comercial qualquer, num jornal financeiro qualquer, ele vai ver a publicação dos grandes atacadistas, dos grandes supermercados, com faturamento e lucro bilionário. Saibam vocês que quem paga esta conta são pessoas como o Edivaldo, que está sentado aqui na minha frente. Quem paga essa conta é quem vende esse produto nesse preço e permite ele colocar 400, 500% de lucro em cima. Toda vez que um supermercado faz uma promoção, ele não tira o dinheiro do bolso dele, ele tira o dinheiro desse produtor que vocês estão assistindo aqui. Ele tira o dinheiro do valor que este produtor colocou à venda. Se ele colocou essa caixa de morango a R$3 e ele faz uma promoção, tirando de 12 para 10, ele também tira um pedaço desse produtor que está aqui. Então, para todos vocês que estão me ouvindo agora, se vocês puderem prestigiar o comércio local, o produtor local, façam isso. Façam isso, porque vocês vão estar comprando mais barato e vão estar premiando de forma real aquele que produziu, de sol a sol, de chuva a chuva, das 7 da manhã às 6 da tarde. Essas pessoas ficam 12, 13, 14 horas na roça, de sol a sol, ou de chuva a chuva, com frio, com sol, com calor. Então, vocês não estão premiando o dono do supermercado em comprar lá, não. Vocês estão premiando o produtor, alimentando o teu comércio local, alimentando os produtores locais. Façam isso pela sua região, desenvolvam a região de vocês, fortalecendo o comércio local. A logística é cara, os interesses financeiros dos grandes grupos são avassaladores. Quer ver? Quando você vende para um supermercado, quanto tempo ele demora para te pagar? Prazo médio é de 40 dias, né? 40, 45 dias, né? Aí eu te faço mais uma pergunta. Em 40 dias, quando você vai receber o primeiro fornecimento, quantos outros você já fez para ele? Se vender toda semana, dá o quê? Dá mais 6 semanas. 6 vezes 7, 42, quase 8 semanas. É muito tempo, 8 né? semanas significa você forneceu 8 vezes para receber a primeira. Para quem tá nos assistindo, faça conta. Você acha que um produtor deve financiar uma grande empresa que tem distribuição de lucro bilionário? Desculpa, eu não estou pesando contra ninguém, eu estou fazendo uma conta ao vivo com você. Essa pessoa que está te falando aqui, o Edivaldo, ele fornece 8 vezes para receber a primeira. Ele custeia, o custeio é dele. Ele não recebe nada antecipado para vender para o supermercado. Então, eu estou mostrando para vocês como funciona, infelizmente, a matemática do dia a dia para quem produz. Passa por essas agruras, passa por esse sofrimento. Isso quando recebe. Quanto de desconto que você tem na nota fiscal? Eu acho que é 5%, se eu não me engano. De 4% a 5% de produtor. Empresa, acho que é 7% e produtor. Ouvindo na prática, o que significa isso? Significa uma porcentagem muito grande, né, na produção, porque hoje encolheu tudo, né, com a despesa de transporte, tudo, né, então encolheu, ficou bem pequeno o lucro, né. Isso, sei lá, significa 5%, significa uma quantia bem grande, não dá para falar exato o número, mas significa bastante no bolso do produtor, né. Trocando em miúdos, significa que 5% de tudo que você plantou é jogado fora. É jogado fora como custeio financeiro, como taxa de desconto, né? E se houver inadimplência, você pegou 100% e jogou fora. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, como um apelo, é para que as pessoas consumam de forma mais consciente, consumam no mercado local, consumam, fortaleçam a sua região, porque você fortalecendo a sua região, você fortalece o produtor. Um produtor forte é um produtor que vai ter produto de qualidade para você. Eu estou lendo aqui, quando eu olho para baixo aqui, é porque eu estou lendo os comentários. Tem um comentário aqui do Silveira, do Orgânico, dizendo o seguinte: e não temos nem feriado, férias, e domingo é um trabalho diário. Ou seja, foi o que eu falei, trabalha de sol a sol. Né? Então, o meu apelo aqui é para as pessoas que têm inteligência para entender essa conversa,
para que elas fortaleçam o mercado local, né? Para que elas fortaleçam. Tem mais aqui a Sueli está dizendo aqui, ó, o mundo está mudando mesmo. Incrível ter a Plá ajudando dessa forma, com tantos ensinamentos e valorização dos produtos. Na verdade, essa inversão de valores, Sueli, ela é uma coisa que a gente tem que lidar diariamente. Os valores estão invertidos de forma absurda. Então, eu brigo aqui pelos real valor, o grande valor que as coisas realmente têm. Isso não como uma forma de polarizar, mas de despertar nas pessoas o que está acontecendo na cara delas, né? Então, vamos dar valor para o que tem valor. Vamos ter reais teores de valor. Vamos ser mais verdadeiros conosco e vamos ser verdadeiros com quem é verdadeiro. Vamos ser verdadeiro com o produtor que luta de sol a sol, de domingo a domingo. Como alguém colocou aqui, está aqui, ó, não sou eu que estou, eu vou repetir. Silveira Orgânicos. Nós não temos feriados, nós não temos férias e nós não temos domingo. Ele não está se colocando numa posição subalterna. Ele está mostrando o que real tem valor aqui. É verdade. Existe um trabalho feito diariamente. Então, eu respeito profundamente o lucro do produtor, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender a grandiosidade do lucro de alguns distribuidores. Eu tenho essa dificuldade. Sem dúvida. Então, desculpa, eu acho que num dia de grandes desabafos, mas que o meu desabafo sirva para a sua reflexão, que o meu desabafo sirva para que você tome uma atitude melhor para com você mesmo, para com o todo, e para com essas pessoas que estão, como agora aqui, o Edivaldo. Aqui não tem nenhum coitado, nenhum produtor é coitado. Ele fez uma escolha, e a escolha dele é muito mais sábia do que outras escolhas que foram feitas depois da dele. Se você está aqui comigo, prestando atenção, faça uma escolha coerente também. Faça uma escolha saudável. Aqui ninguém está protegendo ninguém. Eu não acho que nenhum produtor aqui é coitado, mas eu respeito profundamente a escolha que ele faz e fez para que esse alimento chegue na sua mesa, para que esse alimento seja dado para você e para o seu filho. Para que esse alimento que está na feira, numa feira orgânica, respeite o feirante, respeite as pessoas que produzem. Não desvalorizem esses produtos. Esses produtos são feitos com a raça, eles são feitos com o suor, de dia, de sol a sol, de domingo a domingo. Valorize isso. Isto tem valor. Muitas coisas que vocês veem na internet não têm valor. Então, valorize o que tem valor. Sejam mais reais. E esse apelo, transforme, leve em frente. Leve para o seu filho, leve para sua filha, leve coisas de real valor. Sejam cada vez mais reais, para que coisas reais cheguem cada vez mais próximas de vocês e de todos nós. E esse apelo eu faço para mim mesmo. Eu faço para todos vocês que me ouvem. Isso aqui é um chacoalhão nas estruturas da comodidade, do comodismo. Vamos parar com o comodismo. Vamos tirar esse comodismo de dentro da gente e vamos agir. Vamos fazer escolhas mais reais. Vamos fazer escolhas mais que levem para a gente real ganho de valor. Me conta uma coisa. Você está com 10 produtores trabalhando junto com você. Vocês estão produzindo 20 toneladas por mês. Qual que é a projeção que vocês trazem para o mês seguinte? O que vocês têm feito? O que vocês pensam para o segundo semestre? Como é que vocês planejam a escala para que isso aumente mais? Me conta um pouco o que está na cabecinha de vocês aí. Como é que vocês estão trabalhando isso, Edivaldo? Então, a projeção é que a gente consiga mais produtores, né, com mais diversidades de produto, né? Hoje a gente trabalha aqui com morango, temos alguma coisa de abobrinha, tomate, batata inglesa, tem plantio de alho, mas a gente quer diversificar um pouco mais. Acho que a gente tem aí para os próximos que estão vindo, a gente vai colocar produtores de couve-flor, outros ervilha. Então, a gente quer, na verdade, a gente quer aumentar o mix, porque isso tudo facilita na hora da gente vender, né? Se você pega um cara que está fazendo cestas, se você tem 10 itens para fornecer para ele, isso vem a gerar um interesse maior, né? Vamos dizer assim, na Orgânicos da Serra. Olha, eles estão com um mix de produção grande. Então, eu acho que é isso. A gente não vislumbra aumentar tanto a produção em quantidade, mas sim em diversidade. É o que a gente está prospectando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem frete para o Rio de Janeiro. Se as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que produzem orgânico, se elas tiverem interesse em mandar produto para o Rio de Janeiro, ainda tem espaço
na tua logística para poder crescer aí o negócio de outras pessoas também? Então, na verdade, não tem muito espaço, porque o nosso caminhão é pequeno ainda. A gente tem um Dardo, né, e ele carrega 3.000 quilos. Então, praticamente, ele vai só com os produtos nossos aqui, né, da nossa distribuição. A gente tem uma prospecção de ter um caminhão maior, mas eu acredito que para esse ano ainda não. Vai ser para o ano que vem. Mas é legal, você que está nos assistindo de forma gravada, né? Você que está assistindo fora do dia 13 de maio, é interessante você pegar os contatos que vai ser divulgado aqui. Eu vou pedir daqui a pouco para o Edivaldo dar os contatos dele, porque no médio prazo existe um mercado no Rio de Janeiro que também pode ser explorado por você que produz aqui em São Paulo e não tem como escoar tudo aqui. Então, em pouco tempo, eu acredito que essa operação crescendo, vão ter carros maiores indo para o Rio de Janeiro e vai haver a possibilidade de você também mandar o seu produto para lá. Edivaldo, quando você vende através da tua rede de conhecimento aí. Você tem algum site que você possa colocar aqui para a gente? Na verdade, a gente só tem um link mesmo. A gente contratou um link e está fazendo através dele as nossas vendas. Ou via WhatsApp mesmo. É o que a gente acaba fazendo. Mas a gente não tem um site de venda ainda não. A gente trabalha com um link para poder facilitar o nosso controle de estoque, essas coisas aqui, sabe? Isso depois a gente pode tá deixando aí. A gente tem que mandar, como que é, Mônica? Do cardápio? A gente tem um link, estou falando aqui, desculpa que eu estou falando com a Mônica aqui, que está do lado aqui, mas está direcionado para o Rio de Janeiro. Depois eu posso estar deixando. Na verdade, você tem as datas específicas de venda, né? Que seriam na terça-feira, na quinta-feira e no sábado. Aqui em São Paulo... Tem um elogio aqui para você, ó. Toca da Mantiqueira, está dizendo aqui, Edivaldo da Orgânicos da Serra, nosso cliente, seriedade sempre. Você vê, né, esse reconhecimento público é interessante porque mostra que o seu trabalho ele é valorizado pelo meio. Da minha rede de conhecimento, todo mundo que tem negócio contigo, todo mundo está satisfeito, está todo mundo feliz, e isso é o que importa, Edivaldo. Me fala aí, Edivaldo, é possível que alguém escreva aqui no rodapé o link que a pessoa pode te encontrar? Qual que é o número do teu WhatsApp que a pessoa pode entrar em contato? 35 9 9917 9917? Isso, 3676. 9917? 36 76. Dá para ver? Isso. Dá para ver. 9917 3676. É isso mesmo. Legal. Você que está vendo esse número aqui, se você precisar de produto que está na região de Delfim Morena, sul de Minas, você vai encontrar, você procura por Edivaldo, e ele tem uma produção de abobrinha, tomate, morango, e tudo isso que nós estamos falando para você, eu gostaria que você levasse em conta para que, nas suas escolhas próximas, você use pessoas como Edivaldo, como pessoas que a gente entrevista aqui, que tem um comprometimento com a saúde, que tem um comprometimento com a verdade, que tem um comprometimento com você, numa busca de vida saudável, de coisas saudáveis. Me conta, como é que está a tua estrutura interna aí, Edivaldo, para atender todo mundo aí? Vocês montaram um galpão nos últimos dias? Como é que foi isso aí? A gente tem um galpão, né? A gente tem as nossas certificações aqui são feitas pelo IBD, pela EcoCert, né? A gente trabalha com essas duas certificadoras, tanto da empresa quanto da roça, a produção, são as duas. E a gente tem um galpão aqui, uma estrutura, não é grande a nossa estrutura, mas ela com cozinha, tudo industrial, a gente não produz nada ainda, mas a gente tem liberação para fazer isso. E a gente tem caminhão, tem van, né? E é isso aí, não é grande. Tem um escritóriozinho aqui, tem uma Marcela e a Mônica que cuida aqui. Depois eu posso estar deixando o contato do comercial aqui, se alguém precisar também, né? Esse que eu te passei é o contato meu. Mas é isso, estamos aí, crescendo devagar. Olha, eu quero agradecer toda a tua boa vontade, toda a tua força de trabalho, agradecer as 10 pessoas com que você certifica junto aí,
Essas certificadoras que o Edivaldo trabalha são as duas maiores, talvez as duas maiores da América Latina, né? O IBD e a EcoCert. A EcoCert é uma empresa francesa, o IBD é uma empresa nacional, mas de grande credibilidade. Essas certificadoras, elas são absolutamente sérias no trabalho delas. Não tem jeitinho brasileiro, não tem rolo, não tem acerto. Ou seja, o produto de vocês, com certeza, é um produto de qualidade, eu não tenho a menor dúvida. O trabalho de vocês é um trabalho bastante sério e que merece uma salva de palmas. Desejo que vocês cresçam cada vez mais. No que depender da nossa rede aqui, nós vamos divulgar todas essas informações que a gente trouxe agora. Elas vão para a Rede Plá, no YouTube. Elas estão aqui, sendo divulgadas através do Instagram. Dessa nossa conversa vai gerar um material institucional para vocês, e a gente vai divulgar essas informações que você acabou de passar para a gente, para que vocês tenham um sucesso cada vez maior, em nome do mundo orgânico, em nome das pessoas que querem o melhor para si e para o seu semelhante. Então, de antemão, eu agradeço aqui a sua participação. E para finalizar aqui essa conversa que a gente teve, Edivaldo, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para todos que estão nos ouvindo aqui, um recado que vem aí do teu coração, para que todos que estão nos ouvindo aqui ao vivo, para que elas possam, ou que vão nos ouvir de forma gravada, para que você deixe a sua marca aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora. Tá certo. Primeiro, eu também agradeço muito aí pela atenção de vocês, né, pela essa oportunidade. Eu acredito que já faz tempo já que o Augusto me falou e por falta de tempo eu não consegui, mas de qualquer forma, muito obrigado aí, né, e eu só tenho que agradecer mesmo aí. Bom, a mensagem que eu tenho, né, para deixar tanto para os produtores é que, em meio a tantos desafios, né, que os produtores, né, nunca desistam, né, de produzir um alimento orgânico, né, que sempre façam com amor, com carinho, pensando nas próximas gerações, pensando no solo que a gente mas vai ficar outros em nosso lugar, e pode ser os nossos filhos, nossos netos, né, e que a gente pensa em primeiro, que nós possamos pensar primeiro no que nós estamos deixando aqui, que vamos deixar para as futuras gerações, né? E que as dificuldades sempre vão existir, mas que a gente possa estar encontrando aí soluções, né? Também, como nós, produtores, já sabemos fazer, encontrar essas soluções para as nossas lavouras, que a gente também possa encontrar soluções para os nossos projetos futuros aí, né? É isso. Eu acho que o teu desabafo é incrível. Assim como o Edivaldo colocou, eu acredito que muitas pessoas de um poder espiritual muito grande passaram por aqui e nos observam, né? Para quem acredita num Criador, para quem acredita numa evolução, para quem acredita num universo consciente, para quem acredita em Deus, né? Independente da religião, eu acredito que todas essas pessoas de maior entendimento do que nós, da raça humana, eles têm paciência conosco, eles acreditam nessa raça, tanto é que nós estamos aqui, né? Eu acho que serve de exemplo o que o Edivaldo acabou de falar. Que vocês continuem acreditando nos seus ideais, que vocês continuem praticando os seus ideais mais elevados e que você, que tem um bom coração, que tem um bom sentimento, né, que passe a ter essa reflexão de uma forma um pouco mais profunda e passe a premiar pessoas como o Edivaldo, pessoas como os produtores de alimentos saudáveis, alimentos limpos de agrotóxicos, que fazem isso por si e pelo seu semelhante, para que a gente tenha aí, na nossa descendência, um povo mais saudável, né? Para que as nossas gerações futuras tenham isso como um elemento mais real. Então, eu peço que suas palavras, Edivaldo, que a pureza da sua reflexão, que ela se multiplique por todos que estão nos ouvindo aqui, que essa sua pureza atinja todas as pessoas que estão aqui conosco, que elas possam entender com o coração tudo que foi dito aqui nessa última hora de conversa. Meu muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, meu muito obrigado, Edivaldo. Os meus parabéns, Edivaldo, a você e às 10 pessoas que te acompanham, que vocês todos se multipliquem, né, no seu melhor e que o seu melhor possa chegar em todos os cantos do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa última hora. Peço que, se vocês gostaram disso, repliquem, dividam com as pessoas que vocês amam
incentivem o trabalho dos produtores, incentivem o seu comércio local, dê um like, um joia, faça aquela coisa que você está habituado a fazer na internet, siga-nos nas nossas redes sociais, para que o nosso trabalho possa alcançar o maior número de pessoas. Mais uma vez, meu muito obrigado e um desejo de um bom final de semana, que vocês tenham o repouso merecido e que fiquem com Deus. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado, Edivaldo, foi muito bom ter essa conversa com vocês. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo a todos, fiquem com Deus.